já adiantei, né, haverá uma exposição agora de um tema que é a justiça divina, dentro daquele estudo que nós estamos realizando, os capítulos condensados. Então, nós já fizemos alguns capítulos aqui, já fizemos exposição e dialogamos sobre esses alguns capítulos em algumas outras reuniões. E hoje nós vamos analisar o capítulo 19. São 333 capítulos. Nós vamos analisar o capítulo 19. Lembrando, como o próprio nome está a indicar, são capítulos condensados, isto é, compactados, sintetizados, e demandam o quê? Um debulhamento, um detalhamento, uma análise. Então, esse capítulo 19 ele diz: poderás ter uma longa vida sobre a terra, porém terás que deixá-la, e a prestação de contas não será diante de políticos, cientistas, religiosos, etc. Será em si frente à imaculada justiça de Deus. Portanto, deixa sempre a última palavra para a hora máxima, em que os mundos, as formas e as transições desaparecem. Ele quer dizer aqui justamente isto, que todos nós que estamos num mundo de expiações como esse, que é o nosso planeta, quando encarnamos, nós encarnamos com dois objetivos. A reencarnação é uma válvula redentora e evolutiva dos espíritos. Então, quando a gente reencarna, ou a gente vem redimir-se de faltas pretéritas e outras encarnações do nosso karma negativo, e vem também sempre evoluir. Isto é, evoluir significa desabrochar as virtudes divinas que nós temos em estado latente e que temos que torná-las patentes ao longo de todo o caminho, longuíssimo caminho, todo segmentado em múltiplas encarnações e reencarnações. E esse caminho é o da cristificação. Voltarmos um dia, através da cristificação, com as várias gradações crísticas, ao princípio de onde nós saímos um dia, na mais total, plena reintegração vibracional, sem perder a individualidade, a chamada consumação evolutiva do espírito. Então, todos nós, nessa jornada evolutiva, temos que viver com a mente voltada para a sagrada finalidade do espírito, que é essa. Por quê? Porque nós, do berço ao túmulo, nós estamos praticamente ligados a uma futura desencarnação. Não há ninguém que venha criar músculos sobre a terra. Todos nós temos uma encarnação, encarnamos, temos a nossa infância, a juventude, a senilidade, a fase crepuscular, para aqueles que não desencarnam antes, através de algum outro acidente, alguma coisa, uma doença, atroz, etc. Mas, teoricamente, vamos um dia, o nosso corpo deve voltar a
mãe terra, a mãe natureza. E aí é que realmente nós vamos prestar contas a quem? A uma justiça divina. Então, a nossa vida na carne é transitória. Ela é uma passagem. Nós estamos apenas somente peregrinando pela terra. E quando a gente desencarna, nós temos que dar contas a quem? A justiça divina. As religiões da terra, como são compostas de séculos que conduzem séculos, pelo fato de não aceitarem a revelação, o intercâmbio dos dois planos da vida, ilustra, diverte com o sol, e portanto ilustra, não tem uma noção muito precisa do outro lado da vida. Por quê? A religião do mundo ocidental mais conhecida combate e sempre combateu a revelação, esse intercâmbio entre os dois planos da vida. E muitas outras religiões ditas cristãs, a mesma coisa. De onde é que essa religião tão majoritária no mundo ocidental foi tirar a noção de inferno, purgatório e céu? A Bíblia não fala. O próprio protestantismo não aceita o purgatório, aceita o inferno, o céu, a Bíblia fala assim. Mas de onde foi tirar essa noção de inferno, de purgatório, céu e tudo mais? Provavelmente de um autor chamado da Divina Comédia. Aquele autor da Divina Comédia é quem praticamente falou sobre inferno, purgatório, céu. Dante Alighieri, né? Que é uma vida do Francisco Cândido Xavier, esse grande médium liberado, mas não tem muita noção da organização astral do planeta. Quando a gente desencarna, nós temos a possibilidade de ir para uma dessas regiões espirituais, a subcrosta, chamadas regiões inferiores, muita gente chama de infernais, que são, se ficarmos aqui na atmosfera da Terra, há milhões, milhares e milhares de espíritos na atmosfera da Terra, nós somos cercados desses espíritos, sem falar dos espíritos de animais que desencarnam também, ficam aguardando matrizes para reencarnar, porque os animais também reencarnam para poder evoluir. E depois de uns 70 quilômetros mais ou menos da atmosfera da Terra, tem os chamados umbrais, que são regiões ainda não nada agradáveis para quem vai para lá. Depois é que começam os locais melhores, certos postos, esses vivem do outro lado, o terceiro céu, quarto céu, que é muito bom, quarto céu, e vem os seus céus superiores, quinto, sexto, sétimo céu superiores. O oitavo é o Cristo, que é para onde nós temos que ir. Então, a maioria dessas religiões desconhecem essa organização astral. E nós temos chamados 7 céus. Não é? São 7 círculos concêntricos e superpostos em volta da Terra. Muito bem. Então, a coisa mais importante, o fator, digamos assim, mais importante para aqueles que estão encarnados é tomar consciência, primeiro, de onde veio, onde está e para onde tem que ir. Porque é muito ruim não ter um norte. Como um navio que fica no meio do mar, sem bússola, fica dando volta em torno de si mesmo e não tem um porto. Por quê? Porque vive nas brumas. Assim, a grande maioria da humanidade vive nas trevas da ignorância. Por quê? Porque não tinha revelação de forma sadia, nobre, elevada,
não se ilustra. Porque a revelação tem por finalidade de ilustrar, não só advertir e consolar, mas ilustrar, quer dizer, trazer conhecimento. Não adianta aqui na carne também cultivar a revelação em termos muito inferiores. Não adianta nada ficar cultivando a revelação através de obsessões, desobsessões, etc. Não resolve nada, por quê? Porque não ensina nada. São espíritos que estão nas trevas, vamos ilustrar como? Nós é que estamos encarnados, temos que ilustrá-los. Dizer que já desencarnaram, etc. Tem que levar ao cemitério, aprender que já desencarnou, porque nem sabe. Vivem aí como se fossem fantasmas, como muita gente chama. Cultivar a revelação assim também não é bom. Não ilustra ninguém. É muito importante cultivar a revelação em termos elevados, com orações poderosas, em que a ambiência espiritual cresça. Espíritos maravilhosos vêm nos acompanhar e vêm nos ensinar, nos ilustrar. Então, essa tomada de consciência é muito importante. No caso desse capítulo 19, condensado, o destaque aqui é a justiça divina. Então, pouca gente na carne tem uma noção bem clara, não só da justiça divina, mas também da justiça humana. Por quê? Porque quer queiramos, quer não, onde quer que nós tenhamos nascido ou reencarnado na face da terra, nós teremos que reencarnar em algum lugar. Nós temos 5 continentes, temos cerca de 205 estados-nações. Cada um desses estados, dos seus respectivos territórios, tem os seus ordenamentos jurídicos. São leis, normas jurídicas impostas pelo poder público para que todos possam obedecer e ocorrer o quê? Uma certa harmonia social. Toda vez que se violar essas normas, desequilibra, tem que pagar, tem uma pena, tem uma sanção. Assim, na carne é assim. E tem uma justiça também humana, que é muito falha, que é horizontal. Pelo fato de ser humana, é facilmente contornável. Muita gente tem uma dificuldade muito, ou uma facilidade, melhor dizendo, muito grande de ludibriá-la de várias maneiras. Então, essa justiça humana, é preciso conhecer um pouquinho dela e verificar no que essa justiça humana coincide ou diverge da justiça divina. Porque nós ficamos entre 2 polos, entre 2 situações. Um ordenamento, então, jurídico humano, dependendo do país em que nós estamos encarnados, e temos uma justiça divina. Temos uma lei, o decálogo mosaico, temos a justiça divina que vai nos julgar quando nós desencarnarmos. Nós não vamos prestar contas, como está nesse capítulo condensado, a ninguém, humanamente falando, nenhum político, nenhum padre, nenhum religioso profissional, a ninguém. Nós vamos prestar contas a uma justiça divina. Em função do quê? Como foi que nós soubemos a respeito da verdade? Como é que nós pensamos em determinadas situações? Como é que nós sentimos nessas várias testes que é a grande encarnação, o grande teste de testes? Como é que nós nos sentimos perante esses testes? E como é que nós agimos ou deixamos de agir? Porque quem pode agir e não age, se omite também é. Então, essa noção, digamos assim, bem clara do funcionamento das duas justiças, a humana e a divina,
dois ordenamentos existentes, das sanções, das penas existentes, dos castigos decorrentes da violação dessas normas, é preciso ter uma noção razoavelmente clara, porque senão a gente toma atitudes inconscientes, às vezes com a melhor das boas vontades. Quanta gente de boa vontade age totalmente equivocada, de forma totalmente errada, e boas intenções perante a justiça divina não significam felizes soluções. Também é bom entender que a justiça divina, a justiça humana, por exemplo, ela não se preocupa com os nossos saberes, pensares e sentidos. Ambrogaro diz assim: pensiero não paga cabelo, italiano. Pensamento não paga imposto. Não é? O que acontece? Há um penalista belga, chamado Hauser, diz assim: somente a Deus cabe sondar as consciências. Então, o que acontece? A justiça humana não se preocupa com o que nós sabemos, podemos ser ignorantes, sábios, o que for, não importa para a justiça humana. O que nós pensamos, temos tantos pensamentos, a justiça humana não se preocupa com isso. Temos tantos sentimentos, negativos ou positivos, perante a justiça humana, nada. A justiça humana vai se preocupar conosco, vai nos penalizar em razão das nossas ações e das nossas condições. Portanto, da exteriorização desses conhecimentos, dos pensamentos, dos sentimentos. Aí, nesse instante, quando nós agimos ou deixamos de agir, quando precisamos agir, e nós ferimos ou lesamos o direito de outrem, aí a justiça humana se preocupa. Isso não acontece com a justiça divina. A justiça divina vem em segredo e segredo da paga. Tudo que nós sabemos, pensamos, sentimos e agimos ou não, a justiça divina se preocupa. Então precisamos ter muito cuidado com os nossos conhecimentos, com os nossos pensamentos e com as nossas ações ou omissões. Então aí já verificamos uma diferença que existe entre essa justiça humana e a justiça divina. A justiça humana, a gente pode ludibriar a qualquer instante. Ela funciona de uma maneira muito precária e varia muito de território para território, de nação para nação, porque ela é um reflexo de uma consciência jurídica coletiva. Há países no planeta que têm justiça humana com as penas decorrentes das sanções, ainda que vivem na época da barbárie. No mundo islâmico, por exemplo, hoje em dia ainda se corta no castigo a mão, o pulso das pessoas, braços. Há penas de chibatas ainda. No mundo muçulmano, os fanáticos, radicais, chibatas. As mulheres sofrem muito no mundo desses religiosos, desses muçulmanos fanatizados. Muitas mulheres têm uma vida totalmente inferior. Né? Tem uma passagem no Corão que diz: se a mulher desobedecer ao marido, o marido bate nelas, deve bater nelas. Está assim. Coisa desse tipo existe, claro, tem muita coisa pior ainda. Muitas penas de morte por enforcamento ainda hoje. E penas de morte, bom, mais suave, cadeira elétrica, câmara de gás, tem tudo isso. Né? Coisas desse tipo ainda. Coisas bárbaras ainda, de expiações. Então, esse entendimento do que é que coincide a justiça humana com a justiça divina, a legislação humana com a legislação divina,
as sanções humanas com as sanções divinas, é muito importante ter uma noção, porque se a gente não tem uma noção bem clara, nós corremos um risco muito grande de, apesar de estarmos bem formados culturalmente, de estarmos bem formados educadamente, espiritualmente, mas se a gente tem uma noção equivocada a respeito de certas ações ou omissões que nós temos que realizar na carne, pensando estarmos certos, porque estamos agindo conforme a legislação humana, a legislação divina não é bem assim. Pode haver uma divergência. Vejam, quando nós ferimos o decálogo mosaico, esses 10 mandamentos, na verdade, nós não ferimos esses 10 mandamentos, nós ferimos uma lei de harmonia universal. O que é isso? No universo todo, cósmico, ao qual o nosso planetinha está inserido, a nossa humanidade está, nós convivemos dentro desse universo maravilhoso, há uma lei chamada Lei de Harmonia Universal. Essa Lei de Harmonia Universal é quem comanda tudo no universo, comanda toda a chamada divina civilização fraternista universal. O reflexo intelectual dessa lei, a corporificação gráfica dessa lei, são os 10 mandamentos. Agora, os 10 mandamentos, vejam bem, eles têm que ser necessariamente simples, concisos e genéricos. Por quê? Simples porque tem que facilitar o quê? A memorização. Nós temos que memorizar. Se fizermos uma legislação muito longa, nenhum de nós tem condições de memorizar. Na legislação humana, pega os códigos, a gente examina os códigos, as leis, etc. Mas a legislação divina é simples. O Moisés, quando ele subiu nas fundas do Sinai para receber o decálogo em 2 tábuas de pedras cinzeladas, 5 de cada lado, o fez de forma como está aqui. Vocês estão lendo aqui? Não está na Bíblia. Esta Bíblia que está aqui, chamada Bíblia Judeu-Cristã, lamentavelmente, os 10 mandamentos, ao invés de ser dessa forma simples, concisa e genérica, está complexa, em muitos casos, e prolixa. Dos 10 mandamentos originais, pelo que esse mestre que foi quem recebeu o decálogo mosaico nos diz, apenas os 3 mandamentos, o 6º, o 7º e o 8º, é que estão intactos aí. Os demais, os outros 7 foram modificados. Por quê? Foram manipulados. Por quê? Todos nós sabemos que o que depois que Moisés saiu da carne, o povo judeu não agiu de acordo com o que Moisés previu e quis. Ele mesmo profetizou que Israel iria trair seu Deus. O povo judeu nunca mais teve sossego, e após o cativeiro da Babilônia, aquilo que Moisés havia escrito, o rei Saul destruiu tudo. Depois de Davi e Salomão, o cativeiro da Babilônia, voltaram ao cativeiro, nós estamos sem a Torá. O que nós temos que fazer? Vamos reconstituir o decálogo mosaico através da tradição oral. Vamos nomear 2 escribas, Esdras e Neemias, e vamos ouvir os anciãos das tribos e vamos reconstituir. É claro que isso se deu, o cativeiro, a volta do cativeiro da Babilônia foi no século VII.
antes de Cristo. Moisés viveu no século 13, 600 anos depois. É claro que não poderia sair um decálogo igual como Moisés havia deixado. Então, o que existe no decálogo na Bíblia é um decálogo até que pega quase metade da folha aqui da Bíblia. Lamentavelmente, só 3 estão intactos: não matarás, não cometerás adultério e não furtarás. Os outros já não estão iguais, são prolixos, casuísticos. Então, toda a legislação se caracteriza, então, pela simplicidade e concisão. É claro que a realidade, para que é que existe? Por que é que foi feito esses 10 mandamentos? Para nós termos uma ideia clara de como é a lei de harmonia universal, que ela é abstrata. Nós precisamos ter algo concreto que possa nos basilar, dar balizas, dar parâmetros para a gente saber como viver a lei. Por quê? Porque Jesus é o nosso modelo, e Ele disse: eu vim viver a lei, eu sou a lei vivida, exemplificada. Ele é o nosso modelo. Nós temos que saber como Ele agiu, para que nós tenhamos um parâmetro e agir como Ele agiu, dentro das nossas possibilidades. Então, quando se vai interpretar o decálogo mosaico, precisa ter muito cuidado. Não é todo mundo que tem condições de interpretar corretamente, porque sendo caracterizado pela concisão, é preciso entender bem tudo isso. Por exemplo, o primeiro mandamento, o princípio: eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Isso é fácil, é um princípio único, é o único Deus, o monoteísmo, ao contrário do politeísmo que havia na época de Moisés, etc. Muitos deuses, mitologia greco-romana, etc. Não farás imagens quaisquer para adorar. Também precisa ter cuidado. Imagens, tem imagens concretas e imagens abstratas. Se nós ficarmos imaginando um Deus antropomórfico, por exemplo, de forma humana, velhinho, de barbas brancas, sentado no trono, comandando para vizinha com a varinha mágica, nós estamos seguindo o pecado. Não farás com imagens quaisquer, imagem mental. Se nós seguirmos uma determinada religião que diz a respeito de Deus, que é um mistério da Santíssima Trindade, 3 pessoas, numa só, Pai, Deus pessoa, quem é infinito e eterno, Ele jamais irá se manifestar pessoalmente. O infinito eterno, onipresente, como é que vai caber dentro de uma pessoa? Isso é dogma. E tem teólogos famosos que fazem a universidade gregoriana e tal, mas estão dentro de um cabresto, dentro de parâmetros dos quais não podem sair. Quanta gente maravilhosa está seguindo essa instituição, com a melhor das intenções, está ferindo a lei. Quando se fere a lei, desequilibra. É uma lei de harmonia. Feriu qualquer um dos mandamentos, tem que reequilibrar. Marca no nosso perispírito. Veja então, estamos dando alguns exemplos. Quando está lá, não pronunciarás em vão o nome de Deus, por exemplo. Nós sabemos que Deus não tem nome, Ele é inominável. Mas quando muito por um periscópio concepcional, ou uma sonda concepcional, nós tentamos entender como uma essência divina, uma inteligência absoluta, e assim acontece. Eu sou arte natural, tem múltiplas naturezas no universo. É uma tentativa de seres, espíritos relativos, tentarem
compreender o absoluto, que é infinito e eterno. E nós somos tão pequenininhos, nossa inteligência é tão limitada, nosso cérebro é limitadíssimo perante todo esse universo, não tem nome. Apesar de tudo, como referência, todas as vezes que nós tivermos que nos referir, o problema da referibilidade, nós temos que dar um nome aqui na Terra. Damos um nome aqui no mundo ocidental, no português, o nome de Deus. Em outros locais, com outros nomes, etc. Deveres, mas não tem nome. Então, apesar de não ter nome, quando nós nos referimos a ele, precisamos ter cuidado. Quanta gente aí para se fazer acreditada fica jurando por ele. Juro, juro, tudo. Não pronunciarás em vão, o nome de Deus, assim, né? Estou dando alguns exemplos, né? E assim, se nós quisermos analisar os demais mandamentos, tudo tem uma porção de... A interpretação só pode ser muito ampliativa. O não matarás, por exemplo, o sexto mandamento, quanta coisa tem? O suicídio. O cidadão suicidou-se, mas não matou ninguém, mas matou a si mesmo. É responsável perante a justiça de Deus? Claro que é. Mas ele não matou ninguém. Não matarás alguém. Não. Não matou o quê? A sua própria encarnação. Truncou a encarnação. O corpo é ferramenta do Espírito. Precisa cuidar bem do corpo. No instante que a pessoa se suicida, praticamente responde perante a justiça divina. Tem até o quadro dos suicidas, do outro lado. É subprosta. É algo sério, seríssimo. Quanta gente acha que no mundo, no planeta, hoje em dia, tem milhares de suicídios diários. Só na China, o ano passado, houve perto de 300 mil suicídios, na maioria de mulheres, por envenenamento, etc. Na França, a juventude francesa, o governo está muito preocupado com tantos suicídios. E assim no mundo inteiro. Até alguém que induz alguém a suicidar-se também é responsável. Alguém que auxilia alguém a suicidar-se também é responsável. Veja a amplitude que se deve dar. O aborto, por exemplo, é um assunto delicadíssimo. Não é? Depois que as mulheres resolveram tornar-se mais independentes, na época da Betty Friedman, a Simone de Beauvoir, na França, Jean Paul Sartre, escreveu o Ciclo do Sexo, tudo aquilo, as mulheres começaram, no mundo ocidental particularmente, a se tornar mais independentes, e tudo mais, conquistaram muito direito e tudo mais. Veio a pílula, mais ainda, liberdade sexual e tal. E o que acontece no planeta? Muita gravidez indesejada, principalmente na chamada sexualidade precoce. Muitas jovenzinhas despreparadas estão ingressando na sexualidade muito precocemente. O que acontece? Muita gravidez não desejada. O que vai acontecer? A maioria dos países no mundo ocidental, não tanto agora na Europa, nem tanto, mas na América Latina, por exemplo, o aborto é considerado crime. Há projetos de descriminalização, mas ele não está parado no Brasil, por exemplo. Há países que não, a França, a Inglaterra, vários outros países, há descriminalização, isto é, o aborto não é considerado crime, mas no Brasil ainda é. Então, num país como o Brasil, por exemplo, há muitas clínicas clandestinas e abortivas. E geralmente médicos sérios, obstetras, não vão praticar uma obstetrícia criminosa de abortar. Geralmente vão para clínicas despreparadas. E o que acontece? Muitas mortes, muitas sequelas deixam as meninas, as mulheres, etc. As mulheres mais abonadas pegam um avião, vai até a França, vai até a Suíça, vai até a Inglaterra, faz o seu aborto, volta e acabou.
As não ficam por aí. Só para ter uma ideia, o aborto é um caso muito sério, não é? Como existem outras, a eutanásia, uma coisa séria. Né? A eutanásia diz é a boa morte, né? Psicologicamente, eutanásia quer dizer boa morte. A pessoa está na fase crepuscular, na UTI, lá e tal. O que fazer? Prolonga a vida com remédios, com aparelhos? Não prolonga a vida, fica lá 10, 15, 20 anos. Os hospitais não aceitam, os convênios médicos não aceitam, as famílias começam a ficar quase que falidas para poder sustentar aquilo. Como é que fica? É delicado isso, e o não matarás. Muita gente nem quer saber, mas precisa saber, porque a todo instante nós poderemos ser testados como agir em determinadas situações. Eutanásia é um caso bem sério. Né? E assim, quantos outros casos podem ocorrer? O não matarás. Assim também, não furtarás. A lei diz assim. A lei divina diz assim. Não furtarás. Furtar, pela legislação do Brasil, por exemplo, significa subtrair coisa alheia móvel. Ele está lá no ônibus, ele pode furtar uma carteira de alguém, pode passar numa quitanda, furtar uma fruta, coisa desse tipo. Furtar é isso. O assalto não é furto, é roubo, onde há violência, diferente. Né? Mas quantos outros crimes existem em que o cidadão fala, eu não estou de acordo com a legislação divina, eu não furtei, eu apenas fiz um contrabandozinho aí, fiquei muito rico e tal, mas é contrabando. Onde é que está escrito na lei que não pode fazer contrabando? Ah, eu vendi narcótico, sou narcotraficante. E eu faço vários negócios e tal, e ganho muito dinheiro com isso e tudo mais. Onde é que está escrito na lei que é proibido ser narcotraficante? E todo o bom senso de todo qualquer um sabe que perante a justiça humana já é crime. E a divina vai deixar passar isso? De jeito algum. Não é? Quantos crimes, então? O mais correto, quem sou eu para falar isso? Mas o que a gente pode interpretar é assim: nunca se deve enriquecer à custa alheia. Pode ser furto, roubo, pode ser latrocínio, pode ser qualquer coisa, desde que alguém se enriqueça à custa de outra, seja pessoa física, jurídica ou público, privado, que for, o lucretar-se ilicitamente, o bom senso diz, entra no furtarás, ou não. Então veja quanta coisa, a realidade nossa é caleidoscópica, é muito facetada. Então quantas coisas estão acontecendo que são crimes perante a justiça divina, e muita gente diz, bom, eu tenho a minha religião, eu pratico tudo isso, acho que eu vou durar muito. Quando chegar a minha época, assim, bem, uma certa idade e tal, já usufruí muito, é uma vida só, não tem reencarnação, não tem nada disso, é uma vida só. Eu vou passar uma esponja na minha consciência e vou viver essa vida maravilhosamente bem e pronto. Quando chegar a época, eu vou pegar um prelado qualquer, confesso os meus pecados, ele vai me mandar rezar uma porção de Ave Maria, de umas coisas e tal. Eu ponho uma bolachinha na boca, porque Jesus está ali, direitinho, e pronto. Se eu desencarnar, meus pecados estão praticamente extintos, e eu vou para o céu. Quanta gente pensa assim? Perante a justiça, digamos, divina, isso é um desastre. Mas o decálogo mosaico não proíbe. Não é verdade? Então, estou dando alguns exemplos. Não é verdade? Alguns exemplos. Então, a justiça divina
funciona em determinadas situações diferentemente da justiça humana. E a justiça humana, obviamente, também. Estou exemplificando mais o caso do Brasil. Então, eu fiz o seguinte, eu elenquei alguns temas aqui para nós meditarmos em cima desses temas. E vocês podem opinar a respeito, e eu também dou a minha opinião. Primeira coisa, o karma, não é? Vamos dizer. Qual é o karma do encarnado? O que vocês acham? Existe um karma na justiça humana? Eu vou adiantar. Os antecedentes nossos, não é? Todas as vezes que a gente, que é o karma, é a autorregistração perante a justiça divina. Mas perante a justiça humana, o nosso karma é o seguinte: os nossos antecedentes criminais, os nossos, todas as vezes o problema de serviço de proteção ao crédito e tudo mais, tudo isso fica registrado, fica. É um karma nosso, dos encarnados, certo? Certo? Agora, o que é o karma perante a justiça divina? É a lei da auto-registração. Tudo aquilo que a gente sabe, pensa, sente e age é registrado no nosso perispírito. Tudo aquilo que a gente sabe, pensa e age não registra no nosso karma terráqueo. Só registra as nossas ações ou omissões decorrentes da nossa atividade. Certo? Muito bem. Qual a maneira de nós pagarmos o nosso karma perante a justiça divina? Como? Reencarnando. Bom, a encarnação é uma válvula redentora. Então, o Cristo Redentor, que está lá no Rio de Janeiro, em vários locais por aí, diz que as religiões dizem que ele veio lavar os nossos pecados com o seu sangue e tal. Está furado ou não? Quando ele diz assim, cada um pega a sua cruz e siga. Cada um de nós tem o nosso karma. Todos os nossos pensamentos, sentimentos, ações, certo? Registram no nosso perispírito, certo? Não há como fugir. Muita gente pode fugir de cometer certos crimes perante o karma terráqueo, digamos assim, e não tem nenhum antecedente criminal, porque conseguiu escapar por vias transversas, etc. Está com o seu karma terráqueo limpo, ficha limpa. O currículo vitae terráqueo, perante a justiça divina, não. Karma não adianta, karma positivo e negativo. Positivo, todo o bem que nós fizermos. Negativo, todo o mal que nós fizermos. Errou, terá que pagar. A justiça divina funciona de uma maneira automática. A justiça humana, lamentavelmente, de automatismo não tem nada. Tem tantas maneiras de... Todo mundo sabe disso. A gente foge da justiça humana, muita gente foge da justiça humana. Tem um mensalão aí que vai começar quinta-feira, né? Muita gente pode até escapar. Então, da grande preocupação, não escapa, não está preocupado, porque depois vai desencarnar, vai escapar como? Da justiça divina. Já está gravado no perispírito de cada um desses mensageiros aí, tudo. Pode escapar daqui, mas não escapa da justiça divina, de jeito nenhum. Vai responder sentido justiça. Então, quando Jesus diz da justiça divina, é uma frase que está na própria Bíblia e é uma frase forte no meio do Rabi da Galileia, em que ele diz: a justiça divina é como uma rocha
quem se bater contra ela, arrebentar-se-á. Sobre quem ela cair, será esmigalhada. Uma frase forte, não é? De Jesus, mas ele quis mostrar àquela gente rude de 2000 anos atrás, cuidado com a justiça divina. Ela é muito forte, ninguém escapa dela. Ela é autossuficiente, é auto-aplicável. A justiça humana não é auto-aplicável. Se tiver um juiz para condenar alguém, não condena e acabou. E a pessoa está bela e famosa. Mas é a justiça divina. No caso, então, do karma, não é? Quando a gente desencarna, ele funciona uma lei, uma chamada lei de cuidado vibracional, chamada lei do peso específico. Cada um de nós será aquilo que se fizer. Portanto, cada um de nós é juiz em causa própria. Se nós nos fizermos luz, é nossa. Se nós nos fizermos trevas, é nossa. Então a justiça divina é tão perfeita que ela é individual. Ninguém vai responder por terceiros. Aqui na justiça humana, às vezes, tem gente que responde por terceiro. Um pai que educa mal o filho, que entrega a chave do carro para um garoto de 14 anos dirigir, ele faz um estrago e ele é inimputável. A justiça humana, o papai responde. É justo, corrigente, né? Entenderam? Responde. Perante a justiça divina, às vezes responde. Os pais que ele não educam convenientemente os filhos, porque é muito fácil receber criança. Fazer filho é a coisa mais fácil do mundo. O problema é o quê? Educar convenientemente, corretamente. Se os pais são negligentes a ponto de não educarem que os filhos desencarnarem mal, também se vão responder. E pouca gente se preocupa com isso. O Salomão dizia: se a mãe por eles materna ensinar a verdade ao seu filho, ele jamais se esquecerá. As mães da terra hoje em dia, a grande preocupação é saber o seguinte: se o vestido de noivo vai ser lindo, maravilhoso, vai ter decote, não sei o que e tal, se ela vai ficar bem produzida, se não vai ficar bem produzida, quanta coisa, tudo exterior, o que é bonito, ninguém pode negar isso, e é até bom que haja. O casamento é uma coisa tão bonita, então, tá sério, vamos festejar. Mas o Paulo de Tarso dizia assim: importa que façais algumas coisas sem olvidar outras. Não pode deixar de educar convenientemente seu filho. Como educar? Se o filho, desde o leite materno, for sendo educado espiritualmente e adequadamente, com os valores, com as virtudes divinas, de honestidade, de probidade, de cordialidade, de fraternidade, todas essas virtudes divinas que nós temos no estado latente e temos que ir desabrochando, essa criança vai crescer jovenzinho, já estará com a cabeça formada, saberá como, nos momentos, nos grandes testes que vai enfrentar, saberá como, através dessa coação psicológica que ele vai ter ele mesmo, exercitar os freios inibitórios e deixar de fazer quanta coisa errada. Por quê? Porque ele já tem valores que foram, penetraram dentro dele. E os pais que não educaram convenientemente, que hoje em dia todo mundo deixa na mão do babás. As grandes babás que estão por aí, eles estão fazendo a cabeça da criançada. Mas, às vezes não tem outro jeito. A situação social está assim, econômica está assim, mas é um perigo danado.
a quanta coisa não vai ser responsabilizado depois por essa criança que não teve esses valores bem formados, mais tarde, e esses espíritos se desencaminham para uma coisa qualquer. Os pais também não vão ser responsáveis. Esse honrarás pai e mãe não é só para os filhos, os pais também. Então tem que ter uma interpretação mais criativa. Os pais não vão ficar livres disso. A justiça humana já está penalizando os pais que não educam direitinho, quando os filhos se desencaminham. A justiça divina, então, nem se fala. E quem é que se preocupa com isso? Pouca gente. Quem é que tem consciência disso? E o grande problema é a conscientização. Ter uma noção, porque não adianta ficar decorando o decálogo. Os 10 mandamentos, decorar é coisa fácil. Todo mundo decora. E medita. Uma obra dele diz, esse mestre diz assim, a lei, meditem sobre ela, meus filhos. Meditem. Quem é que medita sobre a lei divina? E também sobre a lei humana que está todo dia sendo subordinada. Como é que a gente vai conviver com essas duas legislações, que às vezes são antagônicas? Como escolher, não é? Livre-arbítrio. Como é que a gente usa o livre-arbítrio em determinadas situações? Então, no caso da equidade vibracional, que eu estava falando, é preciso ter consciência de então, que quando tem muita gente na subcrosta, muita gente diz, puxa vida, milhares de espíritos descem lá para lugares horríveis. Quem lê uma obra, um ateu além de tudo, ele vai ter uma noção bem clara de como é que é ela, não é? Até a Divina Comédia, no Dante Alighieri, fala dos infernos e tal, não é nada boa. Na encarnação, nós estamos programando a nossa desencarnação. Por isso que cada um será aquilo que se fizer. Nós estamos na encarnação, nessa peregrinação pela carne, temporária, transitória, preparando o que? O nosso desencarne. Por isso que ele diz, todo encarnado deve viver com a mente voltada para a sagrada finalidade do Espírito, sagrada finalidade da existência, ou a sagrada finalidade da desencarnação. Muita gente pensa que pode viver à vontade, uns que não tem vida nem tudo, acabou. A grande maioria não está assim. Quem garante que tem vida além de tudo? Então eu vou viver a minha vida aqui, eu vou aproveitar o máximo que eu puder. Pouco importa a legislação humana de vida que for. Então, outros dizem, bom, eu faço isso, mas depois eu pego um padre aí, confesso e resolvo o meu problema. Faço bem, não é assim. Para ter consciência bem clara de como as coisas se passam. A justiça divina é como uma rocha, mas também muito cuidado. Por quê? Porque se tem muita gente na subcrosta, não existe inocente sofrendo no planeta. Não existe. Se há um sofrimento, é por alguma razão. Há um sofrimento decorrente de uma dor missionária. Não é? Como é o caso de Jesus. Jesus não estava pagando carne nenhum. Cristo não tem carne. Ou aquele sofrimento que ele teve. Foi uma renúncia muito grande. Que ele também precisa progredir entre os cristos, também há gradações e tudo mais. Não é? Precisa verificar o que é dor kármica, o que é dor missionária, é diferente. E até isso precisa saber distinguir. Vamos pensar que Jesus tinha um karma pesadíssimo, porque o que ele sofreu só podia ter um karma daqueles. Não, nunca teve karma, porque ele é um Cristo. O Cristo já não tem karma mais, já é luz divina. Mas veio em missão, é outra coisa. A dor missionária da dor expiatória. Então, um dos temas é esse, a equidade vibracional. Cada um vai para o seu lugar. Nós estamos construindo, então, o nosso lar para lá. Esse filme Nosso Lar, que passou, tem um livro do Chico Xavier, tudo, mostra como é o lar
daqueles que vão para o terceiro céu, nas primeiras páginas. Não há um lar. Quem vai na vida dos mundos invisíveis verifica que aquele bom senhor pensa, que desencarna, vai parar no quarto céu, já tem lá uma casa para ele, com flores, biblioteca, tudo. Porque ele construiu na reencarnação o seu lar do outro lado. Há espíritos no sétimo céu que vivem em palácios maravilhosos. Todo mundo tem um lar do outro lado. E quem constrói o lar? É a encarnação. O espírito que vai construir o seu lar do outro lado. Se ele sai da carne dormindo, como a grande maioria está dormindo, 80% está desencarnando, ficando por aí, ele fica sem lar, fica sem teto, fica zanzando pelas ruas aí, fica nas casas, está cheio de espíritos sem lar, sem teto. Quando vai lá para os precipícios, lá o lar dele vai ser os precipícios, aquelas lamas, aquelas coisas todas que tem no subcrosta. Então a construção de quem? De cada um. Porque a responsabilidade é personalíssima. Os romanos diziam, é intuito pessoal, isto é individual. Mas onde é que está escrito isso? Vamos na Bíblia. Ezequiel, que é uma vida do Kardec, uma vida dele, quem vai no capítulo 14 e capítulo 18, está bem claro que a responsabilidade é individual de cada um. Cada um de nós vai responder tão somente pelo que sabe, pensa, sente e age, agiu na encarnação. Não responde para o terceiro. Então é muito importante essa preparação, essa passagem por aqui, por essa peregrinação, ter essa consciência bem clara, mas sem pieguismos, sem fanatismos, com muita naturalidade, mas com muita consciência. Não adianta ficar decorando coisas. Eu preciso que haja um entendimento que penetre. Esse mestre, quando estava encarnado, ele dizia: muita gente entrou no divinismo, mas o divinismo não penetrou nele. Não basta dizer eu sou divinista, ou bem, tá? É preciso que haja uma penetração. Torne-se íntimo de cada um de nós. Então, as duplicadas etéreas, de certa maneira, já acabei de explicar agora aqui, né? Tudo do outro lado, nesses céus todos, gira em torno de duplicadas etéreas. Quanto mais para baixo, pior a força do tempo. Quanto mais para cima, vai se eterizando. Aqui na carne, a gente tem países, tem estados-membros, tem cidades, tem zonas, tem bairros, tem casas. Do outro lado também. Quem pega os livros espirituais, verifica que lá também tem cidades, tem governantes, tem tudo. Porque funciona a chamada lei das duplicadas etéreas. Tudo é uma duplicata aqui da carne, só que vai eternizando. Tem tudo, é igual. Há locais, por exemplo, no quarto céu para cima, que é espíritos que já volitam. Não é? Há uma diferença entre volitação e volição. Volição é com relação à vontade das pessoas. Volitação é aqueles que conseguem já volitar. No quinto céu, os espíritos volitam ali para frente. Uma coisa maravilhosa. O terceiro céu está cheio de espíritos que ainda vivem aí em hospitais, do outro lado, uma série de coisas. Nem volitam. Os umbrais não se fala. Aqui, então, tudo pé de chumbo. Se tivesse chamado de pé de chumbo. Eu estou falando que ele chamava. Ele está atrás de mim aqui, eu sei que está aqui. Ele sabe que ele falava assim. Por que pé de chumbo? Porque estão chumbados aqui na terra. Não volitam de jeito nenhum. Entendeu? Bom, o problema da comunicação. Nós sabemos que a frase de Jesus a respeito da justiça divina é assim: quem com fé pede,
com fé será ferido. Pagarás centímetro por centímetro. A justiça divina não é misericórdia divina, é justiça. Dá a cada um segundo os seus méritos. Muito bem. Então é taliônica, que é a pena de talião. Pena de talião quer dizer, tal e qual o erro praticado, o crime praticado, tal e qual será a pena a ser aplicada. Se você fere o olho do teu irmão, você vai nascer cego. Se você jogou muita gente na fogueira quando você era inquisidor, você corre o risco de voltar a carne com fogo selvagem, vai participar de um incêndio qualquer aí, vai morrer no incêndio, assim por dentro. É carne. Olho por olho, dente por dente, perna por perna, braço por braço, assim por dentro. Antigamente quiseram usar a pena de talião na carne. Não dá. É uma das diferenças. Dá para usar a pena de talião para nós encarnados? Não dá. Entendeu? No ano passado, na chamada penologia, na história da penologia, quiseram aplicar a pena de talião, não sobrava mais ninguém. Só tinha as agulhas, sem pernas, sem braços, que era olho por olho, então não sobrava nada. Era uma civilização toda dizimada. Tá certo? Melhor prender. Fica preso aí, privado da liberdade, prisões, etc. Pelas pecuniárias, o bolso da pessoa e tal, coisas assim. Não dá, é uma outra distinção que existe entre a justiça humana e divina. Se quiser usar a justiça divina para nós encarnados, não dá certo. Vira barbárie. Então precisa colocar as coisas nos seus devidos lugares, no bom senso. Tá certo? O que é a comutação? Alguém pode me explicar? Só eu vou explicar. É o seguinte: há dois tipos de comutação. Há uma comutação específica e uma comutação genérica. Essa classificação eu que criei. Se vocês quiserem aceitar, aceitem. Não é doutrinário, não. Eu que acho que é assim. Vou explicar por quê. Comutar a pena significa o seguinte: é encontrar um sucedâneo para o pagará centímetro por centímetro. Vamos dar um exemplo. Uma comutação específica. Se o sujeito for um grande inquisitor, jogou muita gente, muito queimado, o que for, sei lá, vou falar o nome dele, que pode ser. Não é? No passado, matou muita gente e tal. Reencarna, muitas vezes ele pode desencarnar igualzinho, jeitinho por jeitinho. Quem confere e tal. Ele vai acabar desencarnando, está numa balada aí, pega fogo lá dentro, não pode sair ninguém, faz toda aquela batotada que está lá, está pagando caro danado ali, morre queimado. Ou então, um fogo selvagem, uma doença dessas terríveis e tal. O que vem a ser a comutação? Ele está pagando centímetro por centímetro. Uma comutação assim, específica é o seguinte: o Espírito diz assim: eu peço no seu programa pré-encarnacionista, tem médicos para dizer assim: eu peço que o meu engenheiro do carro aí me faça uma programação em que eu possa desfazer os meus pecados, o meu karma negativo, através da computação. Qual seria? Eu gostaria de estudar medicina e quero me tornar um especialista em médico de queimados, ou ser um enfermeiro numa enfermaria de queimados, ou então eu quero ser o herói do fogo, vou ser bombeiro, vou salvar muita gente de queimados. Isso é uma forma de comutar, desfazer o sucedâneo, desfazer o erro cometido. Agora, a comutação genérica, esse mestre escreve em obras dele, diz: fazer tudo bem que puder. Quanto mais bem nós fizermos, mais méritos teremos, estaremos
apagando, comutando karma negativo. Essa é a comutação genérica. Então, é muito fácil computar. Basta ser bom o melhor possível. E num planeta de expiações como esse, é difícil ser bom. Dificílimo. Pega aí o BMW, saiu da concessionária, agora vem um caminhão lá com a BMW, falando que tem dinheiro para te pagar. Acabou o dinheiro. E aí? O que acontece? Você vai falar, não, meu filhinho, eu fico feliz, eu compro outro BMW, acontece isso? É diferente, né? Estou dando um exemplo assim, bem grosseiro. Na carne aqui, ser bom não é fácil. Não é? Bom, em determinadas situações, um juiz, por exemplo, cidadão é um bandido, assassino, crimes hediondos, não sei o quê. O juiz fala, bom, eu quero ser bonzinho, vou te absolver e tal, e não mensalão, você é a mesma coisa. Vai absolver? Ele vai prejudicar a sociedade, vai prejudicar quanta gente? Depende. Isso é fazer o bem? Não, fazer o bem é trancafiá-lo mesmo. Fica aí, você vai ser um assassino, um estuprador e qualquer coisa, você vai ficar preso. Esse é fazer o bem. Entendeu? Bom, né? Fazer o bem é isso. Evitar que alguém erre muito também. Deu para entender? Então é preciso o quê? Flexionar. Bom senso. O que é o bom senso? Quem pode me explicar? Um dia eu perguntei para esse mestre, o que é o bom senso? Ele falou, o bom senso é o conjunto das virtudes divinas. Então, gente que tem, quanto mais evoluído for o espírito, mais sensibilidade tem, mais bom senso terá. Agora, quanto mais medíocre o espírito, só vai ter mau senso, não bom senso. Ou não? Quanta gente com mau senso por aí? Não é? Então a computação é uma das maneiras de se queimar o karma negativo. Só uma pergunta. Por exemplo, existem casos em que uma pessoa desencarna e é assassinada. Às vezes acontece que ela não está pagando karma nenhum, obrigatoriamente sempre ela está pagando no caso desse. Bom, eu não sei. Em princípio, deve estar pagando karma. Normalmente está. Mas às vezes tem gente que sai da carne antes porque estava indo tão mal, que acabou a justiça diz assim, você é tão bom que alguém vai te assassinar para evitar que você cometa erros. Vamos dar um exemplo. Aquele, como é que chama aquele grande herói da Índia lá? Gandhi. Isso. Que é o Siddhartha. Obrigado por todo mundo. O Gandhi era um advogado, era maravilhoso. Ele fez tudo aquilo que todo mundo conhece. Ele queria a independência da Índia de forma pacífica. Mas ele acabou fazendo uma greve de fome, queria sair da carne como suicida. E ele é o Buda, Siddhartha Gautama, chefe de escalão. O mundo espiritual deu um jeito, ele saiu assassinado. Não foi karma dele, foi mérito dele. Porque se ele continuasse, ele ia sair suicida. Entendeu? Então, há casos e casos. Então é preciso, como eu disse, a realidade é caleidoscópica. É difícil a gente aqui na carne avaliar a justiça de Deus. É muito difícil. A gente tenta ter alguns flashes. Não é? Tenta entender um pouquinho. Se entender um pouquinho, a gente se livra de muita coisa. Porque a pessoa conscientizada se livra. Ela é mais prudente, ela é mais cuidadosa, ela sabe frear os momentos certos, certas atitudes, certas coisas. Ajuda muito, comete menos erros, porque a carne, sair da carne limpinho, com karma limpo, é difícil. Nossa, difícil. Quanta coisinha tem? A gente escorregar, banana
Toda hora tem na nossa frente quanta coisa para a gente cometer equívocos. Precisa ser realmente santo, né? Só um Jesus mesmo. E esse mestre, dois Cristos, mas eles são Cristos. Nós somos o quê? Cristinhos. Quem se chamar de cristão está errado. É muita petulância falar sobre cristão. E o cristão aumentativo de Cristo é mais que Cristo? Está errado. É cristinho. Todos nós somos cristinhos. Não é certo? Deusinhos. Bom, no caso da comutação, o problema da prescrição. Quem sabe o que é prescrição? Quem quer me explicar? Tem alguém? Quero me explicar. Não quero deixar ninguém. Eu quando sento aí também não gosto que me perguntem. Eu às vezes estou dormindo, estou distraído, alguém fala, nossa pai, fala alguma coisa. O que você estava falando? Entendeu? Eu sou muito distraído. A prescrição. Há uma possibilidade de as pessoas, quando têm determinados direitos, se não se exercitarem esse direito em um determinado lapso de tempo, prescreve o direito. Entenderam bem? Vamos dar um exemplo. Quem pode punir penas privativas nos crimes, de uma maneira geral, é o Estado. Né? O Estado-nação, a Justiça Federal, a Justiça Estadual. É o poder público, chamado jus puniendi do Estado. Se o Estado, se alguém comete um crime qualquer, e o Estado não o pune dentro de um determinado lapso de tempo que está previsto no Código Penal, entende-se, há uma presunção legal de que o Estado renunciou ao jus puniendi, ao direito de punir. Porque ninguém é obrigado a falar, eu cometi um delito, mas o Estado não vem me punir, eu vou ficar a vida inteira esperando. Não. Então existem limites. Geralmente a prescrição, o lapso de tempo é a pena máxima colocada no Código Penal. Então essa é a prescrição. Prescreve e é uma forma de distinguir a punibilidade de alguém que cometeu um crime. Tá certo? Vamos dizer assim, o sujeito cometeu um delito e ele fugiu. Houve sentença, direitinho, presentou julgado e 10 anos de prisão. 10 anos de prisão. Mas ele foge. Se o lapso de tempo que ele não foi preso ultrapassou a chamada execução da pena, prescreveu, extinguiu a punibilidade dele do Estado, direito do Estado. Isso é prescrição. Tá certo? Na área criminal, na área civil, eu tenho direito qualquer. Vamos dizer assim, quando me deve X, um crédito, tem uma nota promissória, não sei o quê. Ele não pode ficar esperando a vida inteira ser cobrado. Se eu não cobrar dentro de determinado lapso de tempo previsto no Código Civil, passou esse tempo, extinguiu o meu direito, prescreveu, extinguiu o meu direito, o meu crédito. Entendeu isso? Isso existe aqui. Na justiça humana existe. E na justiça divina existe? Alguém pode me dizer? Não. A justiça divina é imprescritível. Pagará ceitil por ceitil. A gente tem um karma negativo, às vezes, certas e certas anteriores. E às vezes vem pagar uma encarnação lá na frente. Não prescreve. O que caracteriza a justiça divina é a imprescritibilidade das penas, do castigo. Viram a diferença? Não adianta. Porque todo o nosso karma, nós só vamos nos cristificar quando o nosso perispírito estiver limpinho. Tem gente encarnada com o perispírito limpinho? Tem. Eu conheço. Uma jovenzinha, que eu me lembro quando encarnou, até esse mestre fez a bênção dela e disse claramente: essa criança tem um perispírito limpinho. Encarnou não para se redimir. A encarnação não foi válvula redentora, foi válvula evolutiva. Ele encarnou para enfrentar uma porção de testes e evoluir, desabrochar o mundo. Entenderam bem isso?
Entende isso? Tem. Muito bom. Então, o probleminha que eu levantei agora foi da comutação da prescritibilidade, ou não bis in idem. O que quer dizer isso? Ninguém pode ser punido duas vezes pelo mesmo fato. Tá certo? Muito bem. Então, aqui isso na justiça humana é assim. E na justiça divina? Vamos dar um exemplo. Alguém comete um crime qualquer. Aí ele é penalizado, cumpre a sua pena direitinho, extinguir a punibilidade dele perante a justiça humana. Mas suponhamos que, perante a justiça divina, a pena que ele sofreu aqui é inferior ao que a justiça divina determina. Então, surge o quê? O problema da culpa residual. Entendeu bem isso? Vai ter que, continua. Perante a justiça humana, desapareceu a sua punibilidade, extinguiu sua responsabilidade. Perante a justiça divina, não, ainda tem uma culpa residual. Por exemplo, tem muita gente que vai para uma UTI, tem uma doença próxima e tudo mais, aí para bastante aqui, fica doente, não sei quantos anos, não sei o que e tal. Desencarna, mas ela ainda não extinguiu totalmente, não exauriu a sua culpabilidade perante a justiça divina. Muitas vezes vai parar no terceiro céu, naqueles hospitais que tem lá, é tratado nos hospitais e continua lá um bom tempo. Até o quê? Extinguir totalmente a sua punibilidade perante a justiça divina. Entendeu? Agora, suponhamos que a pena dada a ele na justiça humana excedeu a da justiça divina, foi muito mais forte. Tem um crédito perante a justiça divina. E se matou, aí a figura do não bis in idem. Ninguém vai ser punido novamente do mesmo fato, ser duas punições. Automaticamente, aí, o bom senso leva a crer que realmente se extinguiu a punibilidade perante a justiça divina também. Viu como é importante fazer essa análise daqui e de lá? Um outro caso. Bom, aqui na carne, principalmente na área penal, nenhum juiz condena sem provas. Esse mensalão aí mesmo está perigoso. Ele tem que ter as provas nos autos. O que não está nos autos, não está no mundo. E às vezes as provas são fracas, porque você privar de um cidadão qualquer da sua liberdade de ir e vir é algo muito sério. Não é? Indúbio pro réu, não sabe disso. Então, juiz nenhum vai condenar alguém se as provas não forem robustas. Não é? Não vai condenar, a consciência dele vai pesar. Então ele prefere absolver, por isso que pouca gente entende às vezes como é que o cidadão não foi absolvido e tal. Porque as provas para os autos não são suficientes. Esse mensalão mesmo, há muita gente dizendo aí que o ex-ministro da Justiça, que é o advogado do cidadão X lá, que eu não vou citar nome, preparou tudo direitinho de tal maneira que aqui o inquérito na minha não tem prova suficiente, não sei o quê. Tem gente ainda falando, quero um julgamento técnico e tal, e vai ter ministro lá que vai resolver. É um perigo isso, né? A chamada insuficiência probatória. Né? E perante a justiça divina, não tem esse problema de prova. Tem um cara que está registrado pelo Espírito. Acabou. Por isso que ela é auto-aplicável, é perfeita. Não depende dessas manipulações humanas. Não é? Então tem muita gente que vai, principalmente os chamados colarinhos brancos, que a gente vê bastante por aí, muita gente que acha que
pode ser absolvido e escapa daqui da justiça humana, se esquece que um dia ele vai para os 7,5 palmos, o corpinho dele fica aí sendo comido pelos bichinhos, e o espírito dele vai prestar contas perante a justiça divina. Mas parece que a grande maioria não sabe disso, ou não acredita. Está de ombros, porque senão não cometeria esses crimes tão graves, prejudicando tanta gente. Bom, esse é o nome de mídia, né? Acho que acabou. Está na hora, 10 horas. Ok, tá bom. Aqui só tem um pensamento desse mestre a respeito de tudo isso que nós estamos falando. Ele diz assim: o ser humano não pensa como quer, mas como pode. E para poder pensar melhor, é necessário progredir em seus conhecimentos. Meditem sobre isso. Alguém quer falar alguma coisa a mais? Eu sabia que você não ia passar em branco. Eu já o conheço de muitas encarnações. Pode falar. Num dos livros de Oswaldo, eu li que a justiça divina é tão sutil que faz que nós mesmos julguemos nossos atos. Daí? É a reflexão. É colocado. A reflexão. Olha, todos nós, diz assim, terás um dia na semana para descanso e recolhimento, não é isso? A turma dos judeus acha que é um sábado, né? Terás o sábado é sagrado e tal. A gente pergunta assim, poxa, quer dizer que no sábado ninguém faz nada? O cara vai para a UTI, o médico não vai salvar, o pronto-socorro não vai salvar, não vai fazer nada no sábado, pega fogo no quarteirão lá, vai deixar pegar fogo na cidade inteira, porque os bombeiros são sabáticos. Deu para entender? Está errado isso, tá? Um dia na semana para descanso, tudo bem, descansar ninguém vai deixar de descansar, mas recolher-se. O recolhimento significa isso, a meditação. É no mínimo um dia, o certo é todos os dias, todo instante. A gente tem que refletir sobre os nossos pensamentos, nossos sentimentos, as nossas ações e omissões. Porque se a gente deixar para um dia da semana, e os outros 6 dias a gente faz uma porção de coisas erradas, sem refletir, e a gente comete prática. Então a reflexão, sem querer, a reflexão leva a um auto-julgamento, isso que você está falando. As próprias pessoas percebem o erro naquilo, chamada dor de consciência, essas coisas todas. Caramba, acabei de fazer uma coisa tão errada, como é que eu não pensei em fazer? Entendeu? Não tem isso? Tem. É um auto-julgamento. Todos nós temos que fazer isso. Temos que estar sempre nos reciclando, sempre mudando, porque tem que progredir, apagar o que está errado e colocar no lugar o certo. Apagar o que está errado e colocar no lugar o certo. Sem a reflexão, sem essa imersão íntima, a gente não descobre. Não é verdade? Não sei se eu respondi. Tá bom? Mais ou menos. Mais menos do que mais.